Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade ao direito do trabalho descomplicado e hoje eu vou conversar com vocês sobre inquérito para apuração de falta grave. Isso aí, pessoal, aquele inquérito previsto para apuração daqueles funcionários que têm estabilidade. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte: eu quero saber se você já está inscrito aqui no nosso canal. Se você já está inscrito aqui no nosso canal, você já nos acompanha e sabe muito bem que toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho, sempre voltado agora para a prova da OAB e também para o concurso do TST, que sairá ou no final desse ano ou provavelmente no início de 2026. Então você já está aproveitando essa oportunidade de você estudar, de você se debruçar para a prova do OAB e também já estudar para o TST. Agora, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva no nosso canal. Outra coisa, se você já gostou desse canal que fala de direito do trabalho e processo do trabalho, se você já achou esse tema de hoje interessante, inquérito para apuração de falta grave, já aproveita, dá um like nesse vídeo, porque com certeza o seu like irá ajudar muito o nosso canal. E outra coisa, outra forma de você ajudar o nosso canal é compartilhando esse vídeo com a sua amiga, com seu amigo, com outras pessoas que também queiram ter esse conteúdo, queiram estudar conosco direito do trabalho e processo do trabalho para concurso público e prova do OAB. Você ajuda o seu amigo e a sua amiga e você aproveita de rebote, ajuda o nosso canal também. Pessoal, essa questão, esse tema, inquérito para apuração de falta grave, caiu já algumas vezes na prova do OAB e eu achei muito importante a gente conversar sobre esse tema, porque realmente pode sim cair na sua prova. Inquérito para apuração de falta grave é o meio pelo qual a empresa ela inicia o seu processo de demissão. Seria uma demissão por justa causa, mas na realidade ali ele é um inquérito para apuração de falta grave. Por quê, pessoal? Você sabe que o funcionário, a funcionária, quando eles estão estáveis, quando eles gozam da estabilidade, eles, em regra, não podem ser demitidos, porque eles já garantiram ou estão usufruindo em algum momento aquela estabilidade. Eles só poderão ser demitidos caso ocorra uma falta grave. Ou seja, primeiro eu estou falando da regra, que é a estabilidade, a não demissão em virtude da estabilidade, e depois nós partimos para a exceção. Tem a regra que não pode ser demitido, mas comporta algumas exceções. Se você prestar atenção, pessoal, na CLT nós temos algumas instabilidades. Eu vou até falar de uma que a cada minuto que passa vai se tornando mais extinto, se é que ainda existe. A estabilidade decenal. Não sei se você já estudou isso, mas a estabilidade decenal, ela encerrou em 1988, na Constituição de 1988. Aquele funcionário que tinha 10 anos no trabalho, ele já era estável.
porque já está se tornando extinta, pessoal. Vamos combinar. Somente uma pessoa de muita idade, provavelmente, ou que ela tenha iniciado o seu trabalho muito cedo, vai gozar dessa estabilidade, porque a estabilidade decenal se encerrou em 1988. Isso quer dizer que ninguém no Brasil ainda goza dessa estabilidade? Pois é, não, infelizmente não. Se você imaginar que uma pessoa que tinha, por exemplo, lá a sua estabilidade lá naquela época, ainda, por incrível que pareça, tem pessoas que ainda estão vivas, ainda estão trabalhando e gozam dessa estabilidade. Mas eu vou te falar, é o raríssimo do raríssimo. Mas vou dar um exemplo, há 10 anos atrás, ou melhor, há uns 15 anos atrás, eu conheci uma pessoa que tinha essa estabilidade. Ele já era um senhor. Ele tinha provavelmente seus 50 e pouco, 60. Ele já tinha essa estabilidade. Estou falando por alto que eu não sei a idade dele, tá? Mas já era um senhor e tinha essa estabilidade. Passou-se 15 anos, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Mas a grande verdade é que ainda existem pessoas com essa estabilidade, mas muito pouco. Mas eu preciso falar. Além da estabilidade decenal, que é rara, temos outras estabilidades na legislação trabalhista. A estabilidade da gestante é um exemplo quando ela fica grávida, a estabilidade da gestante, ela é prevista, inclusive, no ADCT, artigo 10 do ADCT. 5 meses, desde o momento da gravidez até 5 meses após o parto. O funcionário sindicalizado também goza de estabilidade provisória. Até 1 ano após o término do seu mandato, nós já conversamos sobre isso. O cipeiro, o dirigente da CIPA, também goza de estabilidade provisória. Vou sair um pouquinho aqui da CLT e da Constituição da República. Vou falar daquele funcionário, daquela funcionária da Lei 8.213, se não me engano, acho que artigo 118 da Lei 8.213, aquela pessoa que se afastou pelo INSS e também goza de estabilidade. São exemplos que eu posso trazer, tanto do dia a dia da advocacia trabalhista, como são assuntos que podem cair, como já caíram, em prova da OAB. Até porque, como eu sempre digo, a OAB, há um bom tempo, já se utiliza bastante da prática trabalhista, já se utiliza bastante do dia a dia da advogada e do advogado. Então você tem que conhecer esse dia a dia também, para você até entender como é que funciona, porque muitas vezes o estudante, ele sabe a teoria e não sabe como isso se encaixa no dia a dia. A partir daí, o que teve no enunciado dessa prova do OAB? Falou que o cara lá, o chamado Percival, ele trabalhava naquela empresa, ele era dirigente sindical e após uma suposta infração, uma suposta falta grave, a empresa suspendeu esse funcionário, Percival, para averiguar, suspendeu ele por 60 dias, até para averiguar e chegar às conclusões devidas. Aí, esse edital, esse enunciado falou o seguinte: por que teria sido esse afastamento? Porque ele teria iniciado uma greve, participado de uma greve, sem razão de ser. Você sabe que os exercícios da OAB,
Elas colocam informações pertinentes que terão muito a ver com a questão e outros que não tem nada a ver, só para encher linguiça. Aí, pessoal, dito isso, o examinador da OAB, na primeira questão, ele perguntou o seguinte para você. Ele até continuou. Ele falou primeiro que a empresa suspendeu por 60 dias e falou que após esses 60 dias ajuizou um inquérito para apuração de falta grave. Aí o que aconteceu? O examinador falou o seguinte, na primeira pergunta dele, olha só, você como advogado contratado pelo Percival, qual seria a preliminar, olha só, qual seria a preliminar que você usaria para defender o seu cliente, que no caso era o Percival? E é sobre isso que nós estamos conversando aqui. E olha só como é que foram as informações. O que ele queria? Ele queria saber se teria uma preliminar. Mas ele foi muito mais específico. Ele nem chegou a perguntar se teria a preliminar. Por mais que você tenha que ficar atento às nuances, ele meio que já te falou que tem uma preliminar. Porque ele falou assim, qual seria a preliminar que você usaria? Então, por um raciocínio lógico, é lógico, sempre com cuidado, você já vai pensar o seguinte, pô, então já tem uma preliminar. E fica tranquilo, porque ainda que você colocasse, seja na peça processual ou na resposta, uma preliminar que não estivesse no gabarito, o examinador, a prova do OAB, ela não tira ponto seu quando você coloca algo que ele não queria. Ele tira ponto seu quando você não coloca algo que ele quer. Então, na dúvida, pessoal, seja na peça processual, seja numa questão, verifica a possibilidade de preliminar e coloca. Isso aí é do dia a dia da advocacia, principalmente em prova da OAB. Às vezes, na prática trabalhista, você até deixa isso passar, embora tem muito advogado que coloque isso, e isso ganha muito processo. Preliminar ganha muito processo antes do juiz analisar o mérito. Então isso não pode ser negligenciado. Então nesse caso ele já demonstrou para você que ele queria que você colocasse uma preliminar, e ele já deu no enunciado a dica da preliminar que ele queria. Você chegou a perceber qual foi a dica que ele falou para você? Não? Então vamos lembrar? Olha o seguinte, ele falou para você que a empresa suspendeu o funcionário Percival por 60 dias antes de ajuizar o inquérito para apuração de falta grave. O inquérito para apuração de falta grave, pessoal, nós encontramos na CLT, no artigo 853. E esse artigo 853 da CLT, ele já nos fala o prazo para ajuizamento do inquérito policial. Olha a confusão aqui, pulei para o direito penal. Para o inquérito para apuração de falta grave. O artigo 850 fala o seguinte, o prazo para ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave é de 30 dias após a suspensão, após o afastamento do funcionário. Por que a empresa afasta o funcionário? A empresa afasta o funcionário para que ela tenha liberdade para investigar se realmente teve a falta grave ou não. Isso é permitido pela lei. Aí, pessoal, olha só, 30 dias fala a lei 853 da CLT. E no enunciado da prova do OAB
constou quantos dias lá de suspensão? Pois é, 60 dias. Então, no momento que a empresa ajuizou o inquérito para apuração de falta grave, ela violou, ela desrespeitou um comando legal que falava que o prazo era de 30 dias e ela ajuizou em 60 dias, conforme o artigo 853 da CLT. Essa era a primeira parte da resposta. Mas terminou? Não, não terminou não, minha amiga e meu amigo. Ele continuou, essa resposta continua. Muitas vezes, as respostas da prova do OAB, não é sempre, mas grande parte das respostas do OAB tem a lei e jurisprudência, súmula do TST, súmula do STF, orientação jurisprudencial do TST. Essas são as principais. E era isso que o examinador queria. Existe a súmula 403 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula 403 do STF fala o seguinte: o prazo de 30 dias para o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave é um prazo decadencial. É isso que ele falou. Ele falou que esse prazo de 30 dias para a apuração do inquérito é prazo decadencial. Você deveria ter falado na prova do OAB que o prazo era decadencial, consoante a súmula, consoante o verbete sumular 403 do STF, do Supremo Tribunal Federal. Essa era a resposta completa. Esse era o gabarito completo dessa primeira pergunta, porque essa questão se dividiu em duas perguntas. Então, para você acertar em cheio essa primeira pergunta, tinha que falar o artigo 853 da CLT e súmula 403 do STF, falando do prazo decadencial. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.